Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai realizar um projeto sobre PWM. Como a gente pôde conferir no material, PWM é a modulação do pulso, onde a gente pode ligar e desligar a porta do Arduino muito rapidamente, numa frequência bem alta, e a gente consegue com isso controlar, por exemplo, o brilho de um LED, a gente consegue controlar a rotação de um motor. Então vamos fazer uma experiência utilizando o Tinkercad para controlar o brilho do LED utilizando um potenciômetro. Então vou começar adicionando um Arduino, um potenciômetro, um LED e um resistor que eu vou alterar, fazendo o cálculo aqui, que esse LED consuma 2 miliamperes. Então eu teria aqui um resistor de 150 ohms. Então vou alterar aqui, porque aqui está em K ohms, são 1000 ohms, eu vou alterar para ohms. Então sempre que a gente for ligar um LED, a gente usa um resistor de 150 ohms aqui no Arduino, baseado no cálculo, que a gente também apresentou no tópico 2 do curso. Então eu vou fazer uma ligação. As portas PWM do Arduino são essas que estão demarcadas com uma espécie de tio ou tracinho, onde a gente pode verificar aqui. São a porta 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então, se eu quiser controlar velocidade de motor, intensidade de brilho, alguma coisa que não seja ligar e desligar numa frequência alta e numa resolução, eu preciso utilizar essas portas PWM, essas portas que estão demarcadas aqui. Então, no caso, eu posso escolher qualquer porta que seja PWM para fazer a ligação desse LED. Então, eu vou pegar esse resistor, vou ligar o resistor no LED e vou ligar o resistor em alguma porta PWM, qualquer um, 11, 10, 9, vamos utilizar a 9 hoje. 9. O outro terminal do LED eu vou conectar no porta do terra, no GND, no ground. Vou alterar a cor do fio aqui para preto, vai ficar o padrão da eletrônica. E aí então a gente tem um LED aqui conectado ao Arduino. E eu vou conectar também aqui o meu potenciômetro. Eu vou conectar o terminal 1 no terra, que ele ficou na cor preta, eu já ligo ele no terra. E o terminal 2 eu vou conectar aos 5 volts. Padrão positivo, cor vermelha. E a porta da saída, no coletor, no limpador aqui do potenciômetro, eu vou ligar em alguma porta analógica. Hoje eu vou escolher a porta, por exemplo, a porta 3, para a gente variar aqui nos projetos. Então, deixa eu alterar a cor dele também, ficar diferente ali, um bom azul. Bom, então eu já fiz a ligação. Eu já estou enviando, eu já criei um circuito onde aqui eu tenho positivo e o negativo. Então eu já criei um circuito por onde a energia passa e eu consigo obter a resposta dessa energia, nesse terminal limpador do potenciômetro. Lembrando que o potenciômetro é um resistor, ele é um desse aqui. Só que ele é um desse que eu posso variar a quantidade de ohms aqui. Aqui, se eu quiser trocar desse aqui, se eu quiser trocar o ohm dele, eu tenho que vir aqui escrever. Que na verdade, se fosse na prática, eu teria que pegar um resistor diferente. Eu teria que pegar um fisicamente diferente. Mas aqui eu alteraria aqui quantos ohms eu quero aqui para esse resistor.
o potenciômetro, quando eu giro a haste, eu estou alterando, né, esse potenciômetro. Eu estou alterando essa resistência em ohms no giro da haste. Então, esse resistor, por exemplo, eu vou deixar ele com 10k ohms. 10k ohms, né? Então, quando ele estiver aqui em zero, né, vamos dizer que ele está em 10k ohms, quando eu girar toda a haste, ele vai ficar com 0 ohms. Né? Eu vou até zerar. Ele vai ficar sem resistência, vamos dizer assim. Então, deixa eu excluir esse resistor. Então, aqui eu tenho ligado o meu LED, meu resistor. Eu vou deixar um próximo do outro, para que a gente possa visualizar. E, então, vamos realizar a programação dele aqui. Então, vou clicar lá no código, né? Vou pegar esses blocos que estão aqui, vou jogar fora, vou arrastar lá na lixeira. Vou aumentar um pouco a tela para a gente visualizar melhor. E vamos fazer a nossa programação. Bom, eu tenho uma entrada aqui que é o potenciômetro. Eu vou ler, né, essa parte analógica, eu vou usar esse valor. Então eu sei que eu vou ter que ler o potenciômetro. Então eu vou ter que ler, né? Vamos lá. A gente vai ter que ler, né, o pino analógico. E como a gente conectou ele aqui no pino 3, né, vai ser o pino A3. Eu vou ler o pino analógico 3. Certo? E eu vou usar ele, né, para controlar o brilho do meu LED, como a gente falou, que está ligado na porta 9 do Arduino, na porta digital 9, que é uma porta PWM do Arduino. Então eu vou clicar aqui na saída, né? Então eu vou querer uma saída, ó. Então eu vou definir, né, o pino. Vou pegar esse bloquinho aqui. Qual pino? É o 9. Reparem que definir o pino, ele só mostra os pinos que são PWM. Então eu já vou definir aqui o pino 9 como, e aqui eu poderia definir um valor. Esse valor, ele vai de 0 a 255, o valor máximo aqui é 255. Então existe uma relação com esse valor e o brilho do LED. Né? Então eu vou colocar ele aqui. E a relação desse valor, né, que vai de 0 a 255, 0 é 0 volts, 255 são 5 volts. Imagina, 127, que seria mais ou menos a metade, 2 volts e meio. Então representa, né, isso, mas na verdade são pulsos rápidos na porta, como a gente já definiu o que é o PWM. Então, né, minha programação já está pronta, muito simples, né, 2 blocos. Vamos iniciar a simulação e ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu iniciei, né, a simulação e vou girando o potenciômetro e vou aumentando o brilho do LED. Né? Conforme eu diminuo o potenciômetro, ele apaga o LED e eu aumento o brilho do LED. Eu ainda consigo, né, melhorar um pouco esse programa. Como? Eu poderia ver o valor desse pino analógico na porta serial. Aqui no nosso monitor serial, se eu quiser, eu posso saber o valor dessa porta em relação ao brilho do LED. Então, isso que a gente fez aqui, né, foi uma forma rápida de fazer. Porém, a gente percebe que quando eu simulo e vou girando a haste, o LED ele vai dando umas piscadas, né? Ele está falhando ali, não está exato isso. Por que não está exato isso? Porque esse valor do pino, se a gente lembrar, ele é um valor que vai de 0 a 1023. E aqui o valor máximo que eu defino é 255. Então, quando eu passo esse valor que ele passa de 255, ele fica meio esquisito, né? O Arduino fica meio perdido ali, porque não é um valor exato. Então, aqui na matemática, né, existe uma função específica para esse caso.
Porque aqui a gente sempre define um valor de 0 a 255, e aqui a gente sempre lê um valor entre 0 e 1023. Então são valores diferentes. Essa função aqui, mapear, esse bloquinho aqui, mapear, ele mapeia para a gente o valor do pino analógico, ou o valor que eu colocar para ele mapear, para o valor de faixa de mapeamento que eu quiser. Ou seja, ele vai transformar, vai fazer uma regra de 3 entre o pino analógico aqui, que lê um valor de 0 a 1023, e vai transformar ele relativamente para o valor de 0 a 255. Então, reparem como que muda a simulação na hora que eu coloco isso. Eu venho aqui, giro a haste. Agora, o meu LED vai crescendo, né, sem nenhuma falha, de uma forma bem precisa. Então, o mapeamento é uma coisa que a gente usa, principalmente com o PWM, com servo motor e com outros elementos, né, onde eu posso controlar aqui o brilho do LED. Agora, voltando a falar da porta serial, né, uma saída, né, vamos parar a simulação. Para mexer no código é melhor parar a simulação. Então, vou querer uma saída que é a porta serial. Então, vou imprimir no monitor serial. O que eu vou imprimir? Esse mapeamento. Eu clicando aqui, eu posso duplicar os blocos. Opa, arrastei sem querer. Eu posso duplicar esses blocos e colocar, né, aqui também. É a mesma coisa que eu quero ver na porta serial. Né? É o valor que está sendo mapeado. Então, conforme eu vou girando a haste, eu vou vendo o valor mapeado, que é o valor que vai de 0 a 255. Então, quando eu encosto a haste aqui no fim, eu obtenho o valor máximo. E o máximo brilho do LED. Quando eu diminuo, né, eu obtenho 0, 0 brilho do LED, totalmente apagado. Então, é assim que funciona o PWM, né, e o Tinkercad aqui, de uma maneira bem interessante. Bom, pessoal, essa foi essa aula de hoje. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.